Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então continuamos, o nosso módulo é o módulo contínuo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos de comunicação. O que seria essa comunicação? Então, comunicação, uma das formas que a gente sabe é conversar com outra pessoa. A comunicação é uma palavra derivada do termo latino, comunicare. Então, o que seria essa comunicação? Comunicação, a palavra deriva do termo latino comunicare, que significa partilhar, participar de algo que torna comum. Então, é uma comunicação, que é uma palavra onde a gente usa a todo momento, ou seja, comunicação. De alguma forma, todo dia a gente faz o quê? Se comunica. Se comunica com outra pessoa, ou através de gestos. Tem bastantes outras coisas, Nós vamos ver ao longo da aula. Através da comunicação, os seres humanos, os animais, partilham diferentes informações entre si, tornando-se o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. Ou seja, então, essa comunicação é uma atividade que é essencial hoje para a gente viver em sociedade. Sem a comunicação, não teria como nós viver em sociedade, conviver com outras pessoas, seja de qual forma for a comunicação. Desde o princípio dos tempos, comunicação foi a importância vital, sendo uma ferramenta de integração, instrução, de troca mútua e de desenvolvimento. O processo de comunicação consiste na transmissão de uma informação entre um emissor e um receptor, que descodifica, ou seja, que interpreta uma determinada mensagem. Então, a comunicação é muito importante, sendo uma ferramenta de integração. Uma instrução de troca múltipla para o desenvolvimento, não só nosso, como de todos. Tanto que a criança, desde pequenininha, ela aprende o quê? Ela aprende a se comunicar, mesmo que através de choro, de começar a balbuciar algumas palavras. Então, ela está em desenvolvimento para poder se comunicar. Para também alguém que vê e conseguir interpretar o que ela está querendo dizer. A mensagem é codificada num sistema de sinais definidos que podem ser gestos, sons, indícios, uma língua natural, que pode ser o português, o inglês, o espanhol e etc. Todas as outras línguas que nós temos, ou por outros códigos que possuem um significado. Por exemplo, as cores do semáforo é transportada até o destinatário através de um canal de comunicação, o meio por onde circula a mensagem, seja por carta, telefone, comunicado na TV, etc. Então, o nosso exemplo que foi falado ali do semáforo, todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas, até as crianças, quando elas vão crescendo, vão se desenvolvendo e prestam atenção. Então, quando chega no semáforo, o pai chega ou a mãe, alguém da família chega no semáforo, que ele vê que o semáforo está vermelho, então vê que a pessoa que está dirigindo para. Então ele já sabe, desde pequeno ele já começa a perceber que aquela cor vermelha vai ter que parar. Quando o semáforo está verde, vai seguir em frente. E quando o semáforo está amarelo, é atenção. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente não precisa de ninguém estar nos informando. Só pela forma que a gente está de visualizar, a gente sabe que é um meio de se comunicar, onde nós possamos ver que as pessoas se comunicam, ou seja, obedecem por essa comunicação. Como foi citado, que o nosso semáforo é um tipo de comunicação. A comunicação, mensagem, emissor, receptor.
Nesse processo, pode ser identificado os seguintes elementos: o emissor, o receptor, código, o sistema de sinais, canais de comunicação. Um outro elemento presente nesse processo comunicativo é o ruído, caracterizado por tudo aquilo que afeta o canal, perturbando a perfeita captação da mensagem, por exemplo, a falta de rede no celular. Então, a gente tem vários meios de comunicação hoje. Então, quando tem esse exemplo que foi falado, a falta de rede no celular, muitas vezes a gente acaba ficando nervoso, porque a gente não consegue, sem a rede no celular, ou seja, sem a internet, a gente não consegue fazer a comunicação com outras pessoas. Então, ele pode afetar algum, para a gente poder passar essa mensagem para outra pessoa. Quando a comunicação se realiza por meio de uma linguagem falada ou escrita, denomina-se comunicação verbal. É uma forma de comunicação exclusiva dos seres humanos e as mais importantes nas sociedades humanas. Então, essa forma falada ou escrita é a comunicação verbal. É a que mais hoje tem entre nós, seres humanos. Na sociedade, então, que a gente tem mais essa comunicação verbal, que pode ser da linguagem quando a gente fala ou quando a gente escreve. Quando a gente fala, a gente está comunicando, ou seja, praticando uma comunicação verbal com uma outra pessoa. As outras formas de comunicação que recorrem a sistema de sinais não linguísticos, como gestos, expressões faciais, imagens e etc., são denominadas comunicação não verbal. Então, o que acontece? Então, vamos citar um exemplo. Quando nós estamos numa entrevista de emprego, a gente não fala nada, mas todos os gestos, todas as expressões faciais que a gente faz, a pessoa que nos está entrevistando, ela percebe o que a gente está sentindo, ou seja, essa comunicação não verbal que a gente está querendo passar para aquela pessoa que está fazendo com nós a entrevista. Um exemplo, a gente tem vários outros exemplos, mas esse é um bem importante, porque quando a gente vai fazer alguma entrevista, a gente está um pouco nervoso, um pouco ansioso. Então, o que acontece? Quando a pessoa está nos entrevistando, talvez a gente fica meio tímido, fica muito nervoso, mas a pessoa, através da nossa comunicação não verbal, ou seja, dos nossos gestos, das nossas expressões faciais, a pessoa também consegue analisar o candidato àquela vaga. Alguns ramos da comunicação são a teoria da informação, a comunicação intrapessoal, a comunicação interpessoal, o marketing, publicidade, propaganda, relações públicas, análise de discurso, telecomunicações e jornalismo. Então, essas são alguns ramos de comunicação que nós temos. Então, essa comunicação intrapessoal, essa comunicação interpessoal, que é muito utilizada hoje, principalmente nas empresas, o marketing, publicidade, propaganda. Então, quando ela faz o marketing também é um jeito de se comunicar. A propaganda também de algumas empresas, que muitas vezes só é visual, não tem nada escrito. As relações públicas, as análises do discurso também, os discursos são também um meio de comunicação. As telecomunicações e o jornalismo. Então, são vários meios que nós temos hoje de se comunicar. A comunicação social consiste nos sistemas de transmissões de mensagem para um público vasto, disperso e heterogêneo. Essa designação abrange essencialmente o chamado órgãos de informações de massa das áreas da imprensa periódica, rádio, televisão e cinema. Hoje, obviamente, nós não utilizamos tanto mais esses meios de se comunicar, como rádio e televisão,
Obviamente que nesse momento que nós estamos em isolamento, a gente acaba utilizando um pouco mais alguns outros meios. Mas no nosso dia a dia a gente não utiliza muito esses meios.